noite fria e silenciosa. A lua cheia iluminava a estrada deserta, que serpenteava por entre as árvores densas e imponentes. Uma noite como qualquer outra, se não fosse pelo fato de ser uma sexta-feira 13. E, em algum lugar isolado, em uma casa antiga, 4 jovens estavam prestes a viver uma experiência aterradora que jamais esqueceriam. Jonas, Mariana, Beatriz e Gabriel haviam decidido passar o final de semana na casa de campo de um amigo distante, localizada a quilômetros da cidade. Eles estavam animados, esperando momentos de descontração, festas e risadas. A casa, embora velha, tinha seu charme, com sua estrutura rústica e paredes de madeira que rangiam com o vento. "Vai ser perfeito", disse Gabriel, enquanto jogava uma sacola de roupas no canto da sala. "Nem parece sexta-feira 13. Acho que a gente nem vai perceber." Mariana sorriu, embora um arrepio percorresse sua espinha ao olhar a janela, onde a luz da lua parecia refletir de maneira estranha. "Vamos fazer algo divertido essa noite. A gente pode jogar um jogo de tabuleiro ou... O que vocês acham de contar histórias de terror?" sugeriu Beatriz, tentando amenizar a tensão crescente no ar. A sugestão foi aceita, e logo os jovens se reuniram em torno de uma mesa de jantar, iluminada apenas por algumas velas. O ambiente estava sombrio, e o vento fazia com que as árvores do lado de fora se balançassem, produzindo sons sinistros. Enquanto jogavam e contavam histórias, o clima ficou cada vez mais pesado. A conversa passou a ser sobre lendas locais, e foi Mariana quem, sem querer, mencionou algo que ninguém queria ouvir. "Vocês já ouviram falar da Sombra do Lago?" perguntou com um tom intrigante. Jonas, sempre cético, riu. "Não, o que é isso?" Mariana, mais séria agora, contou uma história que seu avô lhe havia dito quando era criança. Falava de um espírito vingativo que rondava as redondezas da casa, surgindo sempre em noites como aquela. Uma entidade que se alimentava do medo dos vivos e se disfarçava de sombras. "Eu ouvi que toda vez que alguém ignorava o aviso e passava a noite sozinha no lago, desaparecia. Dizem que quem faz isso nunca mais é visto." O silêncio na sala foi instantâneo. Beatriz puxou uma cadeira para mais perto da mesa, sentindo a tensão aumentar. Mesmo Jonas, o mais cético, ficou desconfortável. "Isso é só uma história", disse ele, tentando disfarçar o nervosismo na voz. O relógio na parede bateu meia-noite. Naquele momento, a luz das velas piscou, como se um vento forte tivesse invadido a sala. A casa parecia respirar com eles, estalando em lugares onde não havia razão para barulhos. A temperatura caiu de repente, e um calafrio percorreu os corpos de todos. "Está tudo bem?" perguntou Gabriel, agora visivelmente inquieto. Mas antes que alguém respondesse, um som distinto ecoou pela casa. Um estrondo vindo do andar de cima. "Alguém foi lá?" perguntou Beatriz, sua voz tremendo. Ninguém havia subido. Jonas se levantou com um sorriso nervoso, tentando manter a calma. "Deve ser só o vento ou algum animal, como uma coruja ou algo assim. Vou conferir." Mas ao chegar no topo da escada, Jonas parou. Ele sentiu algo, como se uma presença invisível o observasse. E então, ao olhar pelo corredor escuro, ele viu algo que fez seu coração disparar. Uma sombra se movia, deslocando-se silenciosamente pelas paredes. Ele tentou se convencer de que era apenas a sua imaginação, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Seus pés não se moviam, como se algo invisível o mantivesse preso. "Jonas!" chamou Mariana da sala, mas ele não respondeu. Seus olhos fixaram-se na sombra, que parecia se aproximar cada vez mais. De repente, a sombra se transformou em uma figura pálida e esquelética, com olhos vazios e penetrantes. Ela pairava, sem tocar o chão, e sua presença enchia o corredor com uma pressão opressiva. Jonas sentiu o ar se tornar mais denso, como se estivesse em um pesadelo. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca, paralisada. Foi então que a figura se moveu rapidamente em sua direção, atravessando a porta do quarto ao lado. Com um grito abafado, Jonas desceu as escadas apavorado. Seus amigos estavam na sala, mas ele não sabia mais o que fazer. "Tem algo lá em cima! Tem alguma coisa na casa!" gritou, os olhos arregalados de terror. Mariana se levantou imediatamente, sua expressão se tornando séria. "O que você viu, Jonas?" perguntou ela, a voz trêmula.
Jonas não conseguiu responder, apenas apontou para a escada. Sem saber o que fazer, Beatriz pegou uma faca da cozinha, enquanto Gabriel tentava abrir a porta da frente, desesperado para sair. Mas a casa parecia ter se fechado, como se estivesse viva, e as portas não se abriam. E foi quando as luzes começaram a piscar mais uma vez, antes de se apagarem completamente. No escuro, os sons aumentaram. Sussurros, passos apressados, rangidos de madeira. A casa estava se movendo, viva com alguma coisa que os observava. De repente, um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Era Gabriel, que havia desaparecido no corredor. "Gabriel!" Gritaram todos correndo em direção ao som. Mas ao chegar, eles não encontraram nada. O corredor estava vazio. Aquela noite se arrastava, como um pesadelo sem fim. O que está acontecendo aqui? Beatriz chorava, o pânico tomando conta dela. E foi quando Mariana percebeu. Algo estava se movendo entre as sombras. A entidade não queria matar. Ela queria que eles sentissem o medo em sua forma mais pura. Com um movimento rápido, Mariana pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas a linha estava morta. Então, ela viu. No reflexo da janela, atrás dela, estava a figura. A sombra estava ali, observando-os, aguardando. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a figura desapareceu. E o chão começou a tremer. As paredes rangiam como se a casa estivesse se preparando para engolir tudo. A casa estava viva. E, quando o relógio bateu às 3h da manhã, tudo parou. O silêncio tomou conta do lugar. Não havia mais nenhum som, nenhuma presença. Mas quando amanheceu, eles não estavam mais lá. A casa de campo, com sua aparência antiquada e silenciosa, estava vazia, como se nada tivesse acontecido. A única pista deixada para trás eram as marcas de medo nas paredes e o eco de um sussurro que ainda rondava as sombras. E quem ousasse entrar naquela casa na próxima sexta-feira 13, talvez também se tornasse uma sombra.